Lar de Frei Luiz apresenta a palestra que você não assistiu. Mais uma vez, boa tarde, meus irmãos, minhas irmãs. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco. Hoje o nosso tema é um tema que muitas pessoas têm dúvida sobre ele. Eu escolhi esse tema para que a gente, já iniciando essa segunda parte, né, depois desse recesso aí do Lar de Frei Luiz, nós retirássemos algumas dúvidas, né, dúvidas que são pertinentes, porque muitas pessoas não conhecem a fundo a doutrina espírita e não sabem direito o que é a água fluidificada. Então vamos ver dentro da doutrina espírita o que é essa água fluidificada, porque a Igreja Católica também tem água fluidificada, só que chama-se água benta, né? Eu não sei agora, faz muito tempo que eu não vou à igreja, né? Às vezes eu ia só em casamento, mas ao adentrarmos no templo da igreja, tinha tipo assim, uma chafarizinho pequeno, um laguinho pequeno, né? Onde nós entrávamos e nos benzíamos com aquela água. Eu não sei se ainda tem ainda, algumas igrejas antigas possuem isso aí, né? É água benta, aquela espargidor também, não sei como se chama aquilo que o padre faz, uns fazem até com aquela brocha, né? De joga água, molha a pessoa toda, né? Chama-se água benta, né? E é benta mesmo, não deixa de ser benta não, é benta mesmo, só que nós falamos aqui água fluidificada, fluidificada porque nesta água são colocados fluidos medicamentosos que a espiritualidade coloca, conforme nós vamos ver futuramente. Bom, mas o objetivo da doutrina espírita não é a água fluidificada. O objetivo da doutrina espírita é que nós sejamos pessoas melhores, nos tornar pessoas melhores, nos orientando qual o caminho que nós podemos percorrer para que a gente sofra menos, ou que erre menos, para que nossa caminhada seja repleta de amor, de cordialidade, de caridade. Porque, conforme foi dito aqui, nossos pensamentos forem bons, nós seremos bons também. Então a doutrina espírita quer que nós sejamos bons. Esse é o objetivo primordial da doutrina espírita. Agora, é claro, muitas pessoas recorrem ao centro espírita procurando um lenitivo, um bálsamo para os seus sofrimentos, para as suas dores morais, físicas, psicológicas, o que é natural. Eu quero parar de sofrer, eu quero melhorar. Eu estou com uma doença que ninguém descobre o que é, o diagnóstico é impreciso, eu vou no centro espírita, é normal. Então o centro espírita, ele tem outros recursos que ajudam a essas pessoas, esses irmãos que vêm com as suas dores, com os seus sofrimentos. São terapêuticas. Nós temos o atendimento fraterno, onde as pessoas chegam até lá e começam a conversar, falar das suas dores, dos seus problemas. E muitas pessoas não precisam nem tomar passo, só em falar já limpam, vamos dizer, a sua caixa d'água moral, sua caixa d'água espiritual, colocando para fora tudo que incomoda. A pessoa simplesmente quer que alguém as ouça. Isso é muito bom. O atendimento fraterno é um recurso da casa espírita. Nós temos os passes magnéticos nas salas. Aqui, por exemplo, nós temos aqui a sala, acho que é a sala 10, né? As pessoas vão lá, tomam um passe, recebem para se equilibrar o seu perispírito. Nós temos as salas de curas espirituais. Não quer dizer que seja curada. A gente fala sala de cura, mas não quer que seja curada. É uma sala de fluidoterapia, mas que pode amenizar e até curar realmente. Nós tínhamos aqui, ainda temos até hoje, uma reunião aos sábados, que antes havia materialização de espíritos. No momento não há mais a materialização, mas as curas continuam acontecendo, que é feito uma vez por mês aos sábados, lá no Monte Sagrado, na Montanha Sagrada, lá em cima, é feito aos sábados, né? São alguns irmãos com doenças graves que vão até lá. Nós temos isso. Nós temos aqui na casa de Frei Luiz, que não é um recurso espírita,
mas que a Casa Espírita também dá, que são as terapias holísticas. Nós temos a auriculoterapia, nós temos a cromoterapia, nós temos o cristais, nós temos a radiestesia. Tudo isso aqui é com o irmão Ribamar, na sala 5. As pessoas que desejarem, tiverem necessidade, tem que ir para lá, e até lá passar por uma triagem, se houver necessidade. São 2 meses de tratamento lá, porque tem que passar por todos esses procedimentos que eu falei aqui agora. E nós temos também essa que vocês estão passando aí agora, as palestras. As palestras espíritas é um tratamento também. No momento que vocês estão aí sentados, ouvindo, as entidades estão atuando em vocês aqui. O vidente, a vidente, muitas vezes já viu irmãos serem tratados aqui, serem operados, tá? E haver curas, tá? Porque o irmão fica tão concentrado, tão ligado, com o pensamento ligado ao alto, que facilita as entidades a trabalharem, né? E nós temos a água fluidificada. Trazem a garrafinha, coloca lá, ou fica durante a palestra, aqui segurando, né? O importante é que o pensamento seja de amor, de afeto, para ajudar aquelas entidades que estão nos auxiliando. Não adianta estar somente com o corpo aqui, é necessário que esteja com a alma presente também, para receber o que será ofertado pela espiritualidade maior, os falangeiros do lar de Frei Luís. Então, são esses alguns, tem outros tratamentos, mas eu citei alguns. Nós vamos nos deter no momento só a água fluidificada. Na outra oportunidade eu falei sobre o passe magnético, tá? Ora, pessoal, a água, que me corrija meu irmão Osmar, que é ligado à área médica, acho que nós possuímos 80% no corpo de água. 80% no corpo é água. E a água é um líquido que ele recebe, a condutibilidade dele é magnífica. A eletricidade flui através da água, que é uma beleza. O magnetismo também. Então, se alguém nos deseja alguma coisa ruim, e nós entramos na sintonia daquela pessoa, é claro que o nosso corpo vai somatizar aquilo, porque nós estamos compostos de água. Vocês vão ver aqui que eu vou passar aqui agora. Né? Então, se nós vibramos no bem, o nosso corpo também está bem, está salutar, porque é água. Se eu consigo, e entidades conseguem fluidificar 1 litro, 2 litros de água, imagine o nosso corpo, o que ela não faz, se nós temos água. Tudo é água, né? Então, veja bem como é importante nós entendermos esse recurso que a Casa Espírita oferece. Não é brincadeira. A gente não pode banalizar o uso da água. Tem pessoas que banalizam. Depois eu vou explicar por quê. Então vamos lá. Olha só, o que é que nos diz a espiritualidade? Os seres pensantes, entre os seres pensantes, a ligação que ainda não conheceis, o magnetismo, é o piloto desta ciência que mais tarde compreendereis melhor. É no Livro dos Espíritos, pergunta 388. O magnetismo está presente em todos nós. Todos nós temos magnetismo. Uns mais, outros menos. Mas todos nós temos esse magnetismo, né? O professor é uma pessoa que tem que ter um magnetismo fora de série, de convencimento. O comerciante, o vendedor sem magnetismo, ele não consegue vender nada. Esse magnetismo é próprio da pessoa. E nós usamos o magnetismo aqui, no lar espírita, para passar energia, magnetizar nesse sentido, de transmitir. Esse é o magnetismo. E a gente não compreende muito bem como é que isso se dá. Vamos lá. Fluidoterapia na Casa Espírita. O que é a água fluidificada? Em termos de espiritismo, entende-se por água fluidificada aquela em que fluidos medicamentosos são adicionados na água. Quer dizer então, e colocam medicamentos na água ali? Colocam. Aquela água tem medicamento. Tem remédio? Tem remédio.
Quando você compra água ou traz de casa, água filtrada, não importa, e você coloca no local reservado para frutificação, ou fica com ela até aqui mesmo, no local, com o pensamento que aquela água seja frutificada, as entidades estão colocando um remedinho ali. Ela estava sem remédio, está colocando um remedinho. Então, é fluidos medicamentosos. Quem faz a fluidificação da água? Quem é que faz essa fluidificação? Quem é que coloca esses medicamentos lá? Em geral, são os espíritos desencarnados, que durante as sessões de fluidoterapia fluidificam a água. Vejam que interessante. Então, ali quem colocou foi um ser que a gente nem conhece, que eles são anônimos. Eles colocam ali o remedinho para que a gente leve para casa, que a gente tome aquela aguinha, que quem colocou foi um espírito. Acreditem nisso, meus irmãos. Isso acontece. Tipos de fluidificação de água. Quais tipos? Fluidificação magnética é aquela que fluidos medicamentosos são adicionados na água por ação magnética do médium, que coloca suas mãos sobre o recipiente com água e projeta seus próprios fluidos. Então, eu sou médium. Então, posso fluidificar a água? Posso. Fluidificação magnética. Está ali a jarra, ou está o copo, ou a garrafa. Eu vou me concentrar, colocar todo o meu magnetismo como se fosse um passe. Só que eu estou transmitindo energias salutares, medicamentosas para aquela água. Isso é um tipo de fluidificação. Vocês estão em casa, tem um filhinho passando mal, uma febre alta, uma pessoa, um esposo, um amigo, um colega, vocês podem fluidificar água? Podem frutificar. Coloquem um copinho d'água e coloquem ali todo o amor que vocês possuem naquela água e dê para a pessoa beber, para aquele problema que a pessoa está momentaneamente passando. Com certeza irá ficar boa. Eu me recordo, quando eu era garoto, tinha meus 10, 12 anos de idade, a minha avó, católica, fervorosa, entendeu? Chegava às 18 horas, oração da Ave Maria com Júlio Lousada. Ela botava lá o copinho d'água perto do rádio e orava aquela Ave Maria. Depois chamava os netos, vem cá, dava um pouquinho para cada um. Aquela água era frutificada? Claro que era. Ela colocava todo o amor ali, porque isso independe de religião, depende de amor. Cristo se impôs moralmente pelo amor. Isso que é importante, é nós colocarmos amor naquilo que nós estamos fazendo, tá? Então a pessoa está recebendo. Essa é a fluidificação da água magnética. Vamos ver a próxima. Fluidificação espiritual. Essa é somente pelos espíritos que aplicam fluidos, sem intermediários. Não existe intermediário, é diretamente pelos desencarnados. Desencarnados, para quem não sabe, aqueles que, vamos falar popularmente, já morreram. Não estão mais nesse plano. Nós falamos desencarnados porque não estão mais na carne. Então, sobre os frascos com água. Na fluidificação espiritual, a água não recebe fluido magnético, ou seja, não tem nada meu, nenhum fluido vital. É só do espírito desencarnado. Mas somente os trazidos pelos espíritos. A fluidificação espiritual é a mais comumente utilizada nos centros espíritas. Nós temos um local ali, depois da livraria, perto da sala 5, né? ainda está lá ainda, é água, né? As pessoas colocam a água com a etiquetinha ali, os espíritos estão fluidificando aquela água ali. Então, toda boiúna nós temos, é um templo sagrado, nós temos que ter muito respeito, mas principalmente ali, evitar conversas alheias, conversas fúteis, porque ali é um laboratório, onde os espíritos estão colocando fluidos medicamentosos para pessoas que estão com problemas de carcinomas, problemas sérios, vários problemas. Então tem que ter um respeito ali, principalmente ali, toda a boiúna, mas principalmente ali. Ali as águas estão sendo fluidificadas nesse sentido, fluidos espirituais. E temos a mista, que tanto o espírito desencarnado
me influencia, age sobre mim e eu transmito também o meu fluido e o fluido espiritual para a água fluidificada. Então nós temos o magnético, apenas do médio, o espiritual e a mista. Está entendido? Então tem aqui, ó, fluidificação magnética, a fluidificação espiritual, que é o ser invisível, e lá a fluidificação mista. Então está entendido, né, meus irmãos? Isso aí. Vamos seguir. Eu estou andando porque tem muita coisa pela frente. Como é feita a fluidificação da água? Olha, a água, para quem se recorda daquele tempinho que a gente estudava ainda, ou que já leu, é H2O. O que é H2O? É a fórmula da água. São duas partículas, duas moléculas de hidrogênio para uma de oxigênio. Não é isso? Se não tiver uma dessa, não forma água. Então nós temos que ter duas de hidrogênio para uma de oxigênio. Está aqui. HOH, molécula normal da água. Quando os espíritos agem, eles colocam a energia deles ali. Então pode ver que entre a molécula do hidrogênio, que está em amarelo, e o oxigênio, que está em amarelo, e o outro hidrogênio, que é outra molécula, eles colocam, olha lá, a molécula espiritual. Estão vendo? Se misturam. Há um amigo meu, que é químico, muito tempo atrás, eu dando essa palestra, falou: isso é impossível, você não pode modificar a molécula da água. Posso. Eu não, mas eles podem tudo. Eles dissolvem tumores. Só vocês escutarem a palestra aqui do Paulo César Frutuoso, ler o livro Medicina do Futuro, como é que não pode? Pode sim. Como químico eu não vou acreditar, mas como espírita, por que não? Né? Então está ali, ó. A molécula de água fluidificada fica dessa maneira aqui. Tá lá. Molécula da água fluidificada. Interessante isso, né? Ficam entre uma molécula e outra, eles inserem ali a molécula espiritual. Devo deixar, aí vem agora algumas coisas interessantes que nos deixam na dúvida. Isso que é importante. Por isso que eu escolhi esse tema. Eu posso deixar o recipiente de água tampado ou aberto? Se eu deixar tampado, não vai entrar ali. Olha, meus irmãos, os espíritos atravessam paredes, atravessam portas de aço, passam entre os átomos. Como é que não vai fluidificar uma garrafa com água tapada? Não tem nada a ver. É até mais higiênico que se deixe tapado, não tem nada a ver. Se você acha melhor deixar aberto, que deixe. Mas isso não vai importar para eles. Eles vão fluidificar, entendeu? É o conteúdo, não é o continente. Você se lembra dessa aula de português? De metonímia? Continente e conteúdo? Pois é, o continente é o frasco, o conteúdo é o que está dentro. Eles fluidificam conteúdo. Dá a pensar que tudo fica fluidificado, né? Então vejam bem, se os espíritos podem agir na intimidade de corpos físicos, impregnando os seus órgãos com os fluidos, estabelecendo-lhes o equilíbrio orgânico, o que os impediria de agir de pequena garrafa lacrada por uma tampa de cortiça ou material plástico? Se eles podem agir no nosso corpo físico, né? Nos órgãos internos nossos, o que impediria de fluidificar uma garrafa d'água ou uma jarra que esteja tampada? Não tem problema não, pode deixar tampadinha lá. Eu só acho, no meu conceito, eu não li isso em canto nenhum, como eles colocam a molécula espiritual entre a de hidrogênio e oxigênio, eu aconselho, oriento que seja melhor que a água não seja gelada, porque existe a lei da física, quando a água está gelada, as moléculas elas ficam mais unidas, né? Então é bom que esteja no estado normal para que a molécula fique mais dilatada, que facilita, creio eu que facilite. Tá? Isso é um pensamento meu. Eu acho que tem dentro da lei da física, eu acho que eu não estou errado não, tá? Mas se estiver gelado não tem problema não.
Os bloqueios materiais não são, olha, gravem isso, hein? Os bloqueios materiais não são entraves aos espíritos. Eles podem fluidificar a água com ou sem tampa, sem nenhum constrangimento. Não, pode deixar tampada, não tem problema não. Sendo assim, não há necessidade de se tirar a tampa. Se você achar que deve tirar, tire. Nada é proibido, mas não há necessidade. Portanto, o frasco que contém a água a ser fluidificada, tanto pode estar aberto quanto fechado. Por uma questão de higiene, certamente que será muito melhor que ele esteja com tampa. Tá? Vamos seguindo. O uso é individual ou coletivo da água? Outra dúvida que todo mundo tem. Isso aí eu peguei das dúvidas que me perguntam. A água pode ser fluidificada de modo geral, em benefício de todos. Geralmente nas salas de passe, algumas salas de passe, quando você vai tomar o passe, quando você sai, eles te dão um copinho d'água, né? Aquela água foi fluidificada para todos, então não tem problema. Mas quando a água é fluidificada para o José, aquela água quem tem que tomar é o José, porque aquela água ali está com o medicamento para o coraçãozinho do José. A da Dona Maria, você não vai tomar, porque ela é para a artrose da Dona Maria. É como você tomasse um remédio que não é seu, é da outra pessoa. Então, quando aí uso individual, que somente aquela pessoa tome aquela água. Está entendido isso? Ah, pode tomar, eu mandei fluidificar para mim, mas tomo para você. Não. Fluidifique para aquela pessoa, se você achar que deve, ou aquela pessoa pediu. Tá? Ou quando for de uso coletivo, você coloca lá. Para a minha família, mesmo que você coloque seu nome para identificar, sem problema. Mas a intenção é para a família, tudo bem, você pode colocar uma jarra de 2 litros ali, de 1 litro, não tem problema. Mas quando for para a Dona Maria, que Dona Maria que ela tome. Quando for para o seu José, que o seu José tome aquela água. Está entendido então, pessoal? Uso coletivo ou uso individual. Quando for individual, é só para aquela pessoa. Eu não posso tomar o remédio de outra pessoa. O meu problema é no coração. Da outra pessoa no pé, não tem nada a ver, porque como foi visto aqui, o fluido medicamentoso foi colocado na água para aquele problema em particular, tá ok? Então tá lá. Quando for destinado a um enfermo determinado, justo é que dela só se sirva a pessoa indicada. Quando não houver um motivo especial, o seu uso poderá ser generalizado entre todos os familiares sem inconveniência alguma. Então, normal isso aí. Entenderam bem, né? Uma perguntinha que ninguém perguntou, mas sei que tem gente pensando aí que meu mentor espiritual falou comigo aqui agora. Eu posso dar água fluidificada para o meu cachorrinho? Teve gente que pensou aí. Eu sei porque eu escutei daqui. Pode. Pode. Aqui nós temos a caixinha aqui de radiação para cachorro, para os animais. Pode. Por que não? É um ser vivo. Ele não tem alma que nem a gente, mas tem um fluido pensante, como é que é? Esqueci. Princípio inteligente, justamente. Tem um princípio inteligente, está a caminho da evolução. A plantinha pode. O que não pode é banalizar. Se eu estou necessitado da água fluidificada, vou fluidificar água para mim. Se eu ando desequilibrado, ando meio desanimado, então eu posso fluidificar essa água. O que eu não posso é usar água conforme uso água para beber normalmente. Nem vou dar água para o meu cachorrinho que não necessita. Mas se tiver um problema sério, dê água fluidificada para o seu cachorrinho. Tem fluido medicamentoso também. Os animais estão ali. Quem sabe a falange de São Francisco de Assis não fluidificou a água para o cachorrinho? Acreditem nisso. A espiritualidade ama a todos, seres racionais e irracionais. Nós é que fazemos essa distinção, mas eles amam a todos, porque são criações de Deus. E toda a criação de Deus deve ser respeitada e amada. Que nós já passamos por aí, pelo reino mineral, reino vegetal, reino animal, e o cachorrinho, ele está passando por esse processo. Eu digo cachorrinho, mas são todos animais. Tá? Vamos seguindo. A ação da água fluidificada no organismo. Olha só que coisa maravilhosa, pessoal.
A água é uma molécula polar composta e facilmente absorvida. Por isso, e aproveitando-se de algumas de suas propriedades, como tensão superficial, condutividade elétrica, suscetibilidade magnética, é usada como agente no tratamento da fluidoterapia, porque é maravilhosa. Ela absorve com facilidade e transmite com facilidade. É um medicamento excelente. Todas as reações que acontecem no nosso organismo são em soluções aquosas. Nós nascemos da água, hein? Líquido amniótico, vocês sabem disso. E estourou a bolsa, né? Aquela água que escorre. Então todo os metabolismos se dá dentro da água, está ali, ó. As proteínas, membranas, enzimas, mitocôndrias e hormônios somente são funcionais na presença dessa substância, água. Então veja bem, tanto é que quando nós estamos naquele processo de falta d'água, insolação, né? Meu nome é desidratação, obrigado, às vezes me foge, eu quero as entidades estão me ajudando, mas o médium quer passar à frente e acaba se perdendo. Desidratação, entendeu? Então o corpo não funciona muito bem, porque o metabolismo também não está bem, já que está com falta de água. A inibição da formação de radicais livres. Beleza, hein? Não precisa tomar aquelas coisas todas que nós tomamos modernamente agora falando. A água evita radicais livres, é um santo remédio. Ela fluidificada ou não. Ou seja, diminuição dos processos oxidativos celulares, diminuição da taxa de produção de gás carbônico, incremento na produção de linfócitos, que são células de defesa. Observa-se na membrana celular uma maior mobilidade de íons, sódio e potássio, melhorando o processo de osmose, que são trocas, né, celulares, tendo um efeito rejuvenescedor no organismo. Adeus, Botox. Há uma distribuição no mecanismo de transporte de vários tipos de cátions, como é o caso do cálcio. Então veja o benefício da água. E fluidificada, melhor ainda. Né? Veja só. Andando mais rapidinho aqui. Efeito sobre os hormônios receptores, ativação dos linfócitos por antígenos e várias lecitinas, o processo de polarização magnética induzida na imantação da água no organismo produz a captura e precipitação do cálcio em excesso no meio celular. Ou seja, trocando em miúdos, é excelente. Água é excelente. Reposição de energia espiritual, né? Tanto é que nós, quando terminamos acontecia isso comigo. Eu não estava no trabalho, trabalhando nas salas de paz, que eu já trabalhei, de cura espiritual, eu trabalhava no leito, né? Então eu gastava energia muito grande. Que as entidades, ou a entidade que trabalhava comigo, né? Ou melhor, eu trabalhava com a entidade, era auxiliar, né? Simplesmente era o instrumento. Quando terminava o trabalho, me dava uma sede, mas uma sede. Eu bebia quase 1 litro d'água, que me dava porque eu gastava muita energia. Então, reposição, eu precisava de repor minha energia espiritual, renovando a estrutura perispiritual. Como vimos, a terapêutica com água fluidificada traz muitos benefícios ao organismo, apesar de não poder parar ou regredir as doenças geradas por resgate. É claro, nem o passe é capaz disso, mas ela ajuda, ameniza doenças crônicas e degenerativas, porém facilita a ação de medicamentosa e tem se mostrado eficiente na cura das doenças psicossomáticas. Eu posso tomar o remédio que o médico me deu com água fluidificada? Nada impede que se tome, né? Mas eu prefiro tomar separado. Eu tomo minha aguinha fluidificada, depois eu tomo meu remédio com outro tipo de água. Mas nada impede, eu não li em canto nenhum que fosse proibido, tá? Mas
a água fluidificada, ela facilita a ação daquele remédio. Facilita. Devemos fazer uso da água fluidificada sempre que necessitamos, porém devemos evitar fazer uso indiscriminadamente. Eu vou usar quando eu tiver necessidade. Viu, meus irmãos? Não é? Vou no Frei Luís, vou levar água fluidificada para o meu irmão. Ele está necessitando? O que está acontecendo com ele? Se está necessitando, faça. Coloque o nomezinho dele na intenção, naquela água fluidificada, para que seja para ele. Mas não tem nada, para que eu vou levar? É um remédio. Se toma remédio à toa, você vai na farmácia, olha, eu quero isso de remédio. Não. É a mesma coisa aqui. Tá? Vamos lá. Estudo científico realizado pelo pesquisador Masaru Emoto. Muitos já conhecem isso aí. Ele fez um estudo científico, esse pesquisador, ele é japonês, sobre a influência na água nos nossos pensamentos. Veja bem isso. Falamos sobre pensamentos hoje, né? A influência da água nos nossos pensamentos, sentimentos, nas vibrações. Então, as amostras foram retiradas de rios, lagos, chuvas, neve, submetidas a vibrações de pensamentos, sentimentos, palavras, ideias, músicas. Foi possível registrar em imagens a reação das moléculas de água a esses estímulos. Pode-se observar desde desenhos maravilhosos esculpidos como se fossem joias na estrutura molecular da água até a não formação dos desenhos geométricos. Ou seja, ele pegou vários copos de água ou porções de água, colocou nomes, colocou sobre estresses aquela água ali e tirou foto das moléculas. Então vocês vão ver a influência externa e do nosso pensamento também, o que ocasionou naquelas moléculas. Olha só, coisa linda, parece uma joia, não parece? Isso aí é uma molécula de água, som de uma oração. Olha só, o que a Ave Maria não faz, hein? O que uma sinfonia de Beethoven, de Bach, de Mozart não faz numa molécula de água, num copo de água? Olha só que coisa maravilhosa. Isso aí foi tirada a foto dessa molécula. Ela parece uma joia. Isso é uma molécula de água. Fotografou os cristais que se formaram. Parece uma joia. É o som de uma oração. Coisa linda, não é? Vejam bem. A mesma molécula antes do som da oração, precisa falar alguma coisa? Isso foi a molécula antes da oração. Ó, aqui foi na oração. Depois, aqui foi antes da oração. O antes e o depois. Seguindo. Som da área, molécula de água exposta à energia do som da área para a corda em sol de Bach. Quem é músico conhece, mesmo que não conhecendo Bach, né? Um maestro, músico, compositor, fez uma área. E ali é uma molécula no heavy metal. Veja bem, nada contra o heavy metal, eu também gosto de rock, mas você senta-se para ouvir uma ópera, uma obra, uma área de Bach, de Mozart, você senta, você se acalma, se tranquiliza, está todo mundo ali na mesma sintonia. Vai num show de heavy metal e começa a balançar a cabeça para cima e para baixo. Como é que você vai sair de lá? Hein? Vai sair calmo, tranquilo, numa boa, numa nice, vamos dizer assim, usar um termo lá do roqueiro, numa nice? Eu gosto de rock, eu gosto. Mas tem rock que a gente não entende a língua porque é feito em outro idioma, até entendemos, que fala em suicídio, e fala em matar a mãe, em matar o pai. Tem pessoas que compram camiseta, não sabem nem o que está escrito. Fala, hoje eu vou me matar de preto. Acha bonito. Você não sabe a vibração que está ali. Entendeu? Então nós temos que tomar cuidado. Não é o heavy metal, o ritmo que está influenciando. É aqueles acordes musicais
entendeu? Que são mais ruídos do que música. Mas nada contra, aqui eu não estou fazendo uma censura, quem está falando aqui é o japonês, tá? É o Emoto que está falando isso, né? Como é que a água recebe isso? Imagine o nosso corpo. Imagine o nosso corpo. Vamos lá. Som de muito obrigado. Muito obrigado. Olha só a molécula da água. Escutou isso? Muito obrigado. Uma ameaça de morte. Uma coisa horrível. Hein? Como é que fica o nosso corpo? Vai com Deus quando você escuta. Como é que fica o nosso corpo? Eu vou te matar. Você é um desgraçado. Na minha vida só tem desgraça. Coisa horrível. Minha vida é um inferno. Eu quero sumir. Você não vale nada. Você é um sem vergonha. Como é que fica? Como é que a gente recebe isso, pessoal? Eu quero que vocês entendam que nós somos água. E tudo é pensamento. Aquela água que a gente bebe, pega no filtro, que não é nem fluidificada, mas que tem a bênção de Deus ali também, né? Se você tomar aquilo com prazer e falar graças a Deus, só aquilo já está te fazendo bem. Está fazendo todo o processo de metabolismo no teu corpo físico. Poxa, e você frutificando melhor ainda, desde que tenha necessidade. Vamos lá. Molécula de água na sua nascente. Já viram nascente de água? No interior tem muito disso. Quem lá de Guapimirim, Magé, tem. Entendeu? Eu morei muitos anos na Amazônia e eu vi a nascente. Eu bebi a água dali. Fica tipo assim né? Fica um chafarizinho, você bebe água direto dali. Se não puder botar a mão, até melhor, que bebe direto da água da boca. Diretamente você engole aquela água. É maravilha, água leve. Água de um rio poluído, que ali vai tudo que é coisa ruim. Então veja bem, essa água, ela recebe tudo o que nós ofertamos para ela. Por isso que nós temos que ter respeito com a água. Entendeu? Poxa, se eu posso passar vassourinha no meu quintal, passa a vassourinha, depois só com a água. Não precisa eu espalhar o lixo com água. Vamos economizar, porque nós corremos o risco de futuramente, em outra encarnação, a gente nascer lá no deserto do Saara, ser um pingo d'água. Você gastou tanta água que agora está querendo água. Vamos economizar, vamos ter mais um consumo consciente da água. Isso é importante. Eu estou fazendo a minha parte. Eu estou fazendo a minha parte. A gente aprende. Às vezes a gente faz a barba e deixa aberto ali. Eu era assim. Fazia a barba aberta. Que negócio aberto ali, a água sobrando à vontade. Tomava banho, debaixo de chuveiro, passando à vontade, sabonete, até água. Não, hoje eu tenho mais consciência. Tem países, amigo meu, não sei se foi na França, é minutos. Você abre o chuveiro, pum, parou. Se ensaboa, pum. Se ficar com sabão já era. Né? E é assim que funciona, né? É o consumo consciente. Então a gente tem que ter. E poluição, né? O lixo que você joga na rua, ele volta para você. De alguma maneira ele volta. Pode ter certeza disso. Olha só. No livro Loucura e Obsessão, a água, em face de sua constituição molecular, é elemento que absorve e conduz a bioenergia que lhe é ministrada. Quando magnetizada e ingerida, produz efeitos orgânicos compatíveis com o fluido de que se faz portadora. Bezerra de Menezes, no livro Loucura e Obsessão. Daí a instantes, a sua destra espalmada sobre o jarro, partículas radiosas eram projetadas sobre o líquido cristalino que as absorvia de maneira total, por intermédio da água frutificada. Continuou Aulus. Aulus é um mentor espiritual. Precioso esforço de medicação pode ser levado a efeito.
a lesões e deficiências no veículo espiritual, a se estamparem no corpo físico, que somente a intervenção magnética consegue aliviar, até que os interessados se disponham à própria cura. Eu li um livro uma vez do Divaldo Pereira Franco, de Joana de Ângeles. Foi uma menina lá com processo obsessivo muito grave, ela estava deprimida. Dava-se passe, ela não melhorava. Fazia passe, ela não melhorava. Dava passe de cura, ela não melhorava. Aí até que Joana de Ângeles falou assim: olha, água fluidificada. Depressão, água fluidificada. Dê. E ela melhorou a depressão somente com água fluidificada. A gente está desanimado? Vamos tomar água fluidificada. Está com depressão? Água fluidificada. E mudança de atitude, bons pensamentos, para que o fluido medicamentoso fique melhor. Depressão, água fluidificada. Quem disse isso foi Joana de Ângeles. Tá? O Divaldo Franco mesmo ele não sabia. Com um tempo, com a experiência toda, a Joana de Ângeles ensinou para ele. A água pode ser fluidificada de modo geral, em benefício de todos, e já foi dito, né? Está no livro Consolador, pergunta 103. Estamos quase terminando. Você é responsável pela sua cura física e espiritual. Não esperem tudo dos espíritos, façam a parte de vocês também. Se eu não mudar, nada muda. De nada adianta buscarmos recursos espirituais se não mudarmos nossas atitudes. Não adianta eu vir ao lar de Frei Luís, à igreja católica, ao templo evangélico, ao templo taoísta, ao budismo, pedir ajuda, sair de lá bem e sair com sentimento de vingança, com ódio, não querer perdoar. Nada disso vai mudar. Eu continuo doente, espiritualmente, e somatiza no meu corpo físico. Imagina um corpo que é 80% de água, vibrar na vingança. Como é que fica? No ódio, na sede de poder, de ambição. Nada melhora, nada melhora. Com toda a ajuda espiritual, com toda a água, você pode tomar 1.000 litros de água fluidificada, mas não vai adiantar, porque você não mudou. É como colocar remendo novo em calça velha, não adianta. O remédio fará efeito desde que sigamos as prescrições do Mestre: amar ao próximo como a nós mesmos. Se eu me amo, eu tenho que amar o próximo. A água fluidificada é fluido colocado à disposição dos necessitados, do corpo e do espírito. Portanto, ao colocá-la para fluidificação no local destinado ou ao tomá-la, devemos manter atitude de respeito e prece. Trata-se de recurso medicamentoso que o plano espiritual trouxe-nos com muito amor. Eu tenho que ter respeito pelaquela água que estou colocando ali. Eu chego ali, eu coloco com muito amor, faço meu pensamento positivo, que os bons espíritos possam fluidificar essa água para o meu filho, para o meu esposo, para o meu amigo, para mim. Tratar com respeito e sair dali respeitosamente. E quando for pegar aquela água, também agradeça a espiritualidade pelo remédio que colocou ali. Não adianta eu colocar ali e meu filho passar com o carro. Está indo, filho? Aqui a água, eu botei para fluidificar, toma aí, ó. Pum! E joga água. Não, aquilo é um remédio. Ali tem a mão, vamos dizer a mão, que a gente não enxerga, mas tem a mão ali dos bons espíritos, os falangeiros do bem. Pode ser da falange de Santa Rita de Cássia, falange de São Francisco de Assis, falange de Nossa Senhora, que vem muito a esta casa, falange de Frei Luís, Dr. Frederico, falange do médico João Pedro, de tantos outros que nos ajudam aqui neste lar. Vamos tratar com respeito essa água fluidificada. É bom, meus irmãos, é isso que eu queria passar para vocês. Há muitas coisas para falar, mas nós temos um tempo a seguir. Estou dentro do horário, não costumo respeitar muito, mas estou respeitando hoje. Espero que agora vocês tenham uma visão um pouco melhorzinha do que vocês tinham antes.
do que é a água fluidificada, a importância que ela exerce no nosso corpo físico e o corpo espiritual também. Né? Fiquem com Deus e que a água fluidificada de vocês tenha os fluidos medicamentosos que todos vocês necessitam. Muito obrigado a todos. Graças a Deus.